Olá, meus amigos, sou eu aqui novamente, o professor Gessé Cortez, e você está assistindo a mais um Gramática Descomplicada. No programa de hoje, vou cumprir o prometido. Qual que era o prometido? Fazer a correção da prova do CRM em nível fundamental, uma prova quadrix que ocorreu aqui em Campo Grande, necessariamente no último final de semana, que foi o final de semana do dia 28 de fevereiro, tá? De 2021, tá bom? Então, eu prometi que ia fazer a correção da prova, algumas pessoas me pediram, né? Eu já tenho a correção em nível superior e em nível médio. Algumas pessoas me pediram, e por que não? Porque quem manda no canal são vocês. Então, vocês pedindo, eu faço, não dá nada, tá? Agora, também é um vídeo comemorativo, por quê? Porque essa semana eu completei 500 seguidores no canal. Cara, estou muito feliz. Por quê? Porque eu propus um canal para falar sobre gramática. E para falar sobre gramática, eu tenho 500 seguidores, eu vou falar para você, eu sou um herói, né, velho? Eu sou um herói, cara. Porque as pessoas têm 1000 seguidores, mas falar sobre viagem, todo mundo gosta de falar sobre viagem, né? O pessoal tem 1000 seguidores para falar sobre maquiagem, aí a galera gosta de maquiagem, eu vejo as meninas falando de maquiagem. E daí, para você ter um canal para falar sobre gramática e ter 500 seguidores, então muito obrigado a você que faz parte aí dessa comunidade, que procura, né? Um conteúdo a respeito, um conteúdo muito específico, que é a respeito do concurso público, certo? Eu estou aqui para servi-los o melhor que eu puder. Então, muito obrigado pela confiança, pela participação. E se você não é membro do canal, eu te convido. Deixa o seu like, compartilhe, se torne um membro do canal e assim, todo final de semana eu alimento o canal com uma dica a respeito do concurso público e resolvo um exercício, tá? Nesse caso, excepcionalmente, hoje nós vamos resolver a prova, tá? Que ocorreu aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, para o Conselho Regional de Medicina, uma prova da banca Quadrix, certo? Então, vamos para a correção? Vamos lá. Posicionei a prova aqui, você está vendo aqui, 2021, Conselho Regional de Medicina, aqui embaixo aqui levaria o nome do candidato, eu apaguei, né, que me cedeu a prova, porque até então essa prova ela não tinha disponível no site, até esqueci de ver se estava disponível no site, que evita os rabisqueiros, né? Mas eu vou tentar assim mesmo, tá bom? Vamos lá então? Faz comigo aqui. No título do texto, o trecho que aparece entre aspas é... Então aqui já começa com uma questão de gramática, tá? Por que que eu tenho no título um trecho entre aspas? Vamos lá? Prefeito de Teresina fala sobre vacina, sobre Covid. Aí eu tenho a fala do prefeito, certo? Se é a fala do prefeito, então vamos dar uma olhada aqui. No título do texto, o trecho aparece entre parênteses. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui, isso, vermelho, isso mesmo. A fala do prefeito de Teresina, correto. Você viu que o candidato aqui, né? O candidato que fez o curso conosco, preparatório do CRM, né? Não teria dúvida, né? Realmente é uma aplicabilidade das aspas. Qual que é a aplicabilidade dela? Ela realmente reproduzir o texto chamado texto literal. Então é uma das funções das aspas, tá? Opinião do autor notícia poderia ser, mas não é o caso, tá? Um dado retirado de uma pesquisa poderia ser, mas não é o caso. O índice de doença poderia, mas não é o caso. Você tá vendo? O candidato colocou errado aqui. Uma constatação do governo federal, aí já estaria forçando, mas no caso aqui, ele é o quê? Ele é uma transcrição da fala, então a alternativa correta é a letra A. Me acompanha comigo aqui. A número 2. A sigla que aparece entre parênteses, PSDB, na linha 1, logo depois do nome do prefeito de Teresina, é o nome de... Então aqui, né, para o candidato saber o que ele está lendo, né? O que ele está lendo? Ele está lendo uma doença, uma instituição, uma vacina, uma pesquisa? Não, é o partido político, tá? Então, PSDB, então no caso aqui sim, um partido político, a resposta correta é a letra E. Bom, no trecho, ele disse ainda que é preciso ter cautela para não politizar o assunto. A palavra ele se refere a quem? Notem que está na linha 7. Vamos lá? Ó, ele disse, olha aqui, ó, tá vendo? O candidato ainda sublinhou. Nesse caso, o pronome ele é usado para quê? Para progressão textual. Esse ele está fazendo menção a quem? Ao nosso prefeito de Teresina, o Firmino Filho. Então, vamos lá. O ele faz o quê? Ele se refere à doença? Não, estaria no feminino. A vacina estaria no feminino. A pesquisa estaria no feminino. Ao município? Não, ao prefeito, porque quem disse é uma pessoa. Então, nesse caso aqui, é o prefeito. Correta a letra E. Você viu que o candidato, né, muito bem preparado,
foi marcando as alternativas corretas. Vamos lá? Quanto à ortografia, por quê? Porque alguns podem nutrir, né, uma determinada dúvida. Existe regra? Cara, é muito complicado, porque nesse caso você tem que levar em consideração a etimologia da palavra. Então a palavra cautela, segundo a etimologia dela, tem que ser escrita com a letra U. Então ele propõe, está correta, grafada com a letra U, mas poderia, não existe caso de facultatividade. Está correta, grafada com a letra U? Isso mesmo, é a letra B. Está incorretamente grafada, deveria ser com L? Não, errado, não tem nada a ver. Está incorretamente grafado, seria com W. Olha só, de onde será que ele tirou isso? Eu não sei. Poderia ser grafado com U, com L ou com W? Não, é com U. A alternativa correta é a letra B, certo? E a última questão dessa página, você vê que eu peguei a prova do aluno, né? No final do texto, o número 85, em porcentagem 85, representa o quê? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no texto. Vamos lá, lê o último parágrafo comigo. Ele fez a avaliação durante a divulgação dos dados da 21, tá? Da 21. Da 11ª, etapa sorológica. Segundo a pesquisa, a capital piauiense continua em tendência de queda ou estabilidade de diversos indicadores do Covid-19, com destaque para as mortes, que tiveram redução significativa de 85%. Então, esse 85% diz respeito a quê? Vamos lá? Ao número de infectados? Não. Ao número de mortos? Não. Ao aumento? Não. A redução. Fechou? Correto, né? Você vê uma leitura atenta e você consegue fazer a prova. Vamos lá? Para outra página? Sim. Várias páginas. Página 2. Me acompanhe aqui na questão 6. A questão 6 diz o seguinte: a palavra privatização, presente no título do texto, é corretamente grafado com C acedilhado. Confere? C acedilhado para privatização, certo? Olha o que ele propõe. Corretamente grafado com C acedilhado, assim como. Então lembra, o C acedilhado ele é uma variante do C com cebola, tá? Mas que neste caso só pode ser o C com cebola, é somente com E e com I. O C acedilhado que vai ser grafado com o auxílio da vogal A, com o auxílio da vogal O e auxílio da vogal U, como em... como é que é? No caso, aí o pessoal questiona, né, por exemplo, o nome de algumas cidades, né, que são grafadas com 2 S's, né? Eu morei muito tempo lá próximo do Trevo Imbiruçu, e Trevo Imbiruçu é grafado com SS errado, né? Porque é uma palavra indígena, ela tem que ser grafado com C acedilhado. Então, Imbiruçu, C acedilhado. Por exemplo, com poço, né? Que é o poço d'água, tem que ser grafado com C acedilhado, é um caso de etimologia da palavra, mas é C acedilhado porque é O. Nunca eu vou colocar C acedilhado nem com E e nem com I. E o caso do A, né, que é o caso de moça, por exemplo, né, moço, moça, que é o C acedilhado com A. Note que ele colocou vacina com I, C acedilhado. Não, o assunto não é. Você vê que o candidato está esperto, né? O assunto é com SS. Existem algumas palavras que elas são grafadas ora com SS, ora com C acedilhado, mas ela muda o significado, que é o caso, por exemplo, vamos ver, caça. Eu tenho caçar com 2 S e caçar com C acedilhado. Caçar com C acedilhado é o esporte, então ele vai caçar um animal. O caçar com SS é tolir os direitos, então ele vai tirar os seus direitos, por exemplo, os seus direitos políticos, você não pode mais ser eleito. Então aquele candidato foi caçado com 2 S, tá? Mas em nenhum caso com I ou com U vai ter C acedilhado, então tá errado na letra C. Imunização tá certo, imunização é com C acedilhado. Agora, benefício não pode ser, porque não tem C acedilhado nem com I e nem com E. Não tem, tá bom? Por isso que a resposta correta é a letra D. Tá aqui o cargo fundamental, né? Se você tiver alguma dúvida. Então, beleza. Tá aqui agora, número 7. No subtítulo da notícia, a decisão de que se fala é... Note o subtítulo. Então, você tem o título e aqui você tem o subtítulo. Dá uma olhada. Decisão foi anunciada em rede nacional e depois publicada em diário extra do Diário Oficial. Entidades criticaram a possibilidade da privatização. Qual que é a notícia? Bolsonaro revoga decreto para a privatização dos postos de saúde do SUS. Tá? Então vamos lá? Qual que é o assunto? O assunto é a revogação do decreto, cara. Não é a publicação, não é a edição, não é a privatização.
é a revogação, tá aqui, ó. Então, decisão, tal, críticas, tal, Bolsonaro revoga. Então, o assunto é a revogação. Correta letra. Olha outro. No trecho, faltam recursos financeiros, ele vai perguntar. A forma verbal faltam concorda com. Aí você tem que lembrar que o núcleo do sujeito, ou melhor, isso mesmo, o núcleo do sujeito, ele contém a palavra, ou ele é a palavra que desencadeia a concordância. Em alguns casos, a frase está invertida. Aí o que você faz? Você desinverte. Dá uma olhada aqui. Recursos financeiros faltam, cara. Então, na verdade, recursos financeiros é adjetivo, tá? Então, você tem que ir atrás da palavra nervosa. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala a respeito da concordância com o núcleo do sujeito. Assiste lá. Como recursos está no plural, então recursos desencadeou a concordância do verbo faltar. Por isso que a alternativa correta é a letra E. Fechou? Número 9 diz o seguinte, término, a palavra término na linha 15, olha aqui, ó, tá aqui grafada aqui, ó. O espírito do decreto já revogado visava ao término das obras. O que é o término? Ao fim, vai acabar. Não é limite, não é extremidade, não é extremo, não é separação. É fim, vai acabar, tá? Bom, na linha 18, as palavras obscuro, apressado e inconstitucional são, respectivamente, o quê? Bom, respectivamente não, todas elas são a mesma coisa, né? Então dá uma olhada aqui. Obscuro, apressado e inconstitucional. O especialista analisa o decreto sobre privatização dos postos de saúde do SUS. Todos eles são adjetivos. A gente fala qualidade, mas na verdade a palavra correta é determinante, tá? Por quê? Porque às vezes a pessoa se depara com uma qualidade e normalmente a pessoa entende a palavra qualidade como algo positivo. Mas também o adjetivo ele é algo negativo. Afinal, é um decreto obscuro, apressado, inconstitucional. São atributos negativos, tá? Então quando a gente fala qualidade, normalmente a pessoa pensa, né, é algo bom. Mas não. O adjetivo, na verdade, a palavra correta é que ele determina. O que é isso? É porque ele melhor especifica, ele vai diferenciar dos outros. Isso é uma menina bonita. Isso é um menino bonito, é diferente. Não, aquele lá é um menino feio, entendeu? O feio qualifica o menino, qualifica no sentido de determinar. Ele determina, ele restringe. Essa é a função do adjetivo. Então, como é que é o decreto? O decreto era obscuro, era apressado, era inconstitucional. Todos eles são adjetivos, certo? Muito bem. Vai para outra página, página 3, por favor, me acompanhe. Aí eu tenho o exercício 11, deixa eu pegar a caneta de novo aqui. Ó. Eu tenho o exercício 11, ele vai propor o seguinte. Na passagem, tirar a máscara e a roupa ao chegar. Aqui eu tenho um caso de uma oração reduzida, né? É uma forçação de barra, né? Até porque, eu acho que consta assim no edital. Mas, notem, tirar a máscara e a roupa ao chegar. Ao chegar, nesse caso aqui, ele dá uma noção de tempo. É uma oração subordinada, adverbial, temporal, reduzida do infinitivo. Ele não queria saber nada disso. Ele queria trocar pela conjunção adequada. Notem, ela não é condicional, ela não é explicativa, ela não é adversativa. O que ela é? Ela é temporal, porque eu posso trocar por quando, certo? Tirar a máscara e a roupa quando chegar em casa, certo? Então ela é temporal, tá? Correta a letra C. E aqui, de acordo com o trecho, um tecido que elimina micro-organismos, incluindo o novo coronavírus, o que ele vai querer, tá? De acordo com o texto, um tecido que elimina micro-organismos. Então vamos lá, incluindo o novo coronavírus. O novo coronavírus não é um micro-organismo, portanto, não é eliminado pelo tecido. Não tem nada a ver. O novo coronavírus é um micro-organismo, certo? Ele está falando aqui, ó, que elimina micro-organismos. Correto, cara. Correto é a letra B. O tecido elimina qualquer micro-organismo, com exceção. Não tem nada a ver no texto. Com o trecho, né? Com esse trecho da linha 6. Vamos lá ler a linha 6, só para você tirar dúvida. Vamos lá. Diz assim, ó. Ao final, ninguém quer correr o risco de trazer o vírus escondido no tecido. Mas, e se houvesse uma roupa especial à prova do vírus? Foi isso o que os pesquisadores da USP e da UFSCar descobriram, um tecido que elimina micro-organismos, incluindo o novo coronavírus. O material é uma mistura de poliéster e algodão que já estamos acostumados a usar no dia a dia. Legal, né?
O tecido elimina apenas? Não, ele elimina vírus, tá? Todos os micro-organismos do tipo coronavírus são eliminados? Não, é qualquer micro-organismo. O correto é a letra B, tá? Muito bem. Olha o 13. Eles são capazes de inativar fungos, bactérias e vírus. Você está vendo que eu não precisei ler o texto? É porque as perguntas não precisam, tá? Não precisam. O pronome elas, quem que é o elas? Cara, elas são capazes. Agora vamos lá, eu vou ter que ler esse trecho, linha 11 e linha 12. Vamos lá? Olha só. O material é uma mistura de poliéster e algodão, que já estamos acostumados a usar no dia a dia. Mas o truque está nas micropartículas de prata que são colocadas na superfície do tecido. Elas, quem? Aí, ó, você viu, o candidato até fez a setinha aqui. São as micropartículas de prata. A resposta correta é a letra E. Legal, né, cara? Dá uma olhada nisso aqui. No trecho, ela é usada há séculos. Aí ele vai perguntar. A forma verbal a é do verbo. Nota, ele está perguntando o sentido. Se fosse o sentido, seria o verbo fazer, porque faz tempo, há séculos, seria um sinônimo. Mas ele não está perguntando isso. Ele está perguntando o que é a forma verbal a. A forma verbal a é do verbo haver. A resposta correta é a letra E. Fechou? 15. Além da noção da ação bactericida e fungicida, pesquisas indicavam que as partículas eliminavam alguns tipos de vírus também, mas isso não havia sido olhado a fundo até agora. O pronome isso faz o quê? O que é isso? As partículas eliminavam alguns tipos de vírus. O isso é aquilo que a gente chama de relação anafórica, quer dizer, ele vai fazer menção a algo anterior. O que é algo anterior a ele? Essas partículas que eliminavam alguns tipos de tecido. Então ele é chamado de relação anafórica. Correta a letra A. Não é nenhum desses aqui, é somente a letra A. Última página? Última página. Me acompanha aqui. Na última página nós temos uma tirinha. Vou pegar a caneta aqui. Nós temos uma tirinha. E daí a tirinha fala o seguinte: não foi por dinheiro ou vaidade, estudei medicina para ajudar as pessoas, quero estar onde precisam mais de mim. Então vamos lá? No primeiro quadrinho, a preposição por indica o quê? Ela indica causa, cara. Foi por causa disso que ele estudou. Dá uma olhada aqui. Não foi por dinheiro, não foi por causa de dinheiro, mas tá bom então. Vamos lá. O personagem adulto da tirinha, letra A, estudou medicina para ajudar as pessoas. Correto, cara. Não foi por dinheiro, foi para ajudar as pessoas. Olha o que ele vai perguntar. O verbo estudar é. Como é que você faz isso daqui? Você tem que ficar atento a duas coisas, tá? Necessariamente são mais, mas duas coisas são fundamentais. O verbo irregular, se ele não tiver nenhum ajuste fonológico, o que é um ajuste fonológico? É o que acontece com o verbo acontecer. O verbo acontecer é com C, C de cebola, acontecer. Só que na hora que ele virar acontecer, ele tem algumas variantes que ele muda para a letra A. E aí você não pode deixar o C com cebola, você tem que obrigatoriamente colocar o C cedilhado. É o que acontece com aconteça. Então esse verbo é irregular por causa de um ajuste, que a gente chama de ajuste ortográfico, ajuste de grafia. Mas no caso dos outros verbos, você tem que ficar atento aos dois tempos verbais importantíssimos. Um é a primeira pessoa do singular do presente do indicativo e o outro é o pretérito perfeito do indicativo. No caso do verbo, por exemplo, o verbo medir, a primeira pessoa do singular do presente do indicativo fica eu meço. Você vê? Mudou o radical. Quando muda o radical, nós chamamos esse verbo de verbo irregular. Agora, se você flexiona o verbo estudar na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, fica como eu estudo. O radical. Agora, importante. Como é que eu tiro o radical? Você elimina a última vogal do infinitivo e o R. Esse é o radical. Para ele ser um verbo regular, você tem que flexionar ele em todos os tempos, todos os modos, e esse radical não pode mudar. Isso configura ele como um verbo regular. Então notem, eu estudo, verbo estudar. Eu estudei, tu estudaste, ele estudou. Nós estudamos. O radical é imutável. Se o radical é imutável, então nós dizemos que o verbo é um verbo regular. O irregular é quando muda, o anômalo muda muito, o defectivo é quando ele vem com defeito. É o caso, por exemplo, do verbo explodir. Não existe a forma verbal eu explodo. Não existe. Por quê? Porque você não pode explodir você mesmo. Entendeu? Então é um verbo que não pode ser conjugado.
Aquele que não pode ser conjugado, é importante dizer, tá? Só não é conjugado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. O pretérito ele tem. Eu explodi, eu explodia. Ele não tem a primeira do presente, tá? Ele é chamado de defectivo. E ele também é chamado de abundante, quando ele tem mais de uma forma, que é o caso, por exemplo, do verbo haver. Eu haverei de vencer, eu hei de vencer, tá? Eles hão de conquistar a vaga, eles haverão. Isso é um verbo abundante, ele tem mais de uma possibilidade de conjugação. Neste caso, trata-se de um verbo regular, tá? Bom, o último aqui vai dizer o seguinte: a forma verbal quero, que aparece no terceiro quadrinho, concorda com o pronome, vai eu quero, porque se fosse ele, seria ele quer. Se fosse nós, nós queremos. Se fosse alguém, alguém quer. Se fosse tu, tu queres. Então sou eu que quero. A resposta correta é a letra C. Fechou? E por último, para a gente encerrar essa correção, nós temos o mim. O que é o mim? O mim é um pronome pessoal. O elaborador deu uma facilitada, né, cara? Porque o mim é o pronome pessoal oblíquo tônico, tá? Esse é o nome completo dele, tá bom? Mas é verdade, o mim é um pronome pessoal. Existem pronomes pronomes demonstrativos, pronomes possessivos, pronomes indefinidos. O mim é um pronome pessoal. O pronome pessoal são 3. É o pronome pessoal do caso reto, o pronome pessoal do caso oblíquo e o pronome de tratamento. O pronome de tratamento não é um pronome à parte, ele é um pronome pessoal. Seria o terceiro tópico. E o pronome do caso oblíquo, ele tem também divisões. O pronome do caso oblíquo, ele é tônico e o pronome do caso oblíquo é átono. Neste caso, o mim é o pronome pessoal do caso oblíquo tônico. Seria o nome completo dele. Ele não é um substantivo, não é um adjetivo, não é uma conjunção, ele é um pronome pessoal. A resposta correta é a letra D. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, eu sou o professor Gessé Cortez e você assistiu a mais um Gramática Descomplicada. Fique atento, provavelmente o próximo vídeo do canal será a correção da prova Quadriques do CRP, Conselho Regional de Psicologia, que será aplicada aqui em Campo Grande no dia 7 de março, próximo domingo. Aí fique atento, que daí eu vou fazer a correção em nível superior, em nível médio, e se você quiser, eu faço também em nível fundamental. Por que não? Porque quem manda no canal é você. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Um abraço e até a próxima.